Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. O meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora CPAD da lição de jovens. E hoje, como de costume, todas as semanas, gravamos comentário, gravamos subsídios, para que de alguma maneira venha aprofundar, e venha melhorar o seu desempenho na sua escola bíblica dominical. Amém? Hoje, graças a Deus, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, podemos aqui dar um adiantamento durante a semana. Sempre a minha intenção será gravar o vídeo, esse comentário, ou na terça ou na quarta, irmãos. Amém? Eu poderá ter algum atraso, que nem aconteceu hoje, que foi colocado o slide na quarta-feira, e pode acontecer algum atraso em relação a isso. Mas o demais, quando o slide é colocado na terça-feira, Deus nos abençoe, que sempre nós estaremos comentando na terça-feira. Chega de papo, vamos para o comentário de hoje, uma lição maravilhosa, a lição de número 9, o último milagre que João relata, vamos dizer assim, dos 7 milagres, que João relata aqui no livro dele, este é o último milagre, não que é o último milagre que acontece na Bíblia, olha só, mas é o último milagre no qual João relata aqui, para fechar a coroa aqui, para coroar, os milagres que Jesus fez aqui, relatado por João. Nós temos que entender que João, ele escolheu estes 7 milagres que Jesus fez, amém? Para ele relatar, para ele contar, para mostrar a glória de Deus, para mostrar a divindade de Cristo. Amém, irmãos? Isso não significa que Jesus só fez apenas esses 7 milagres, não. É só porque João escolheu, assim, esses 7 milagres. Vamos para a lição de hoje. O tema da lição é o milagre da ressurreição de Lázaro. Vamos para então o texto do dia. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. João 11, versículo 45. A síntese. O sétimo e último sinal do quarto evangelho é o mais significativo de todos, pois devolveu então a vida a Lázaro, mostrando então todo o poder do Filho de Deus. Eu vou deixar para mim fazer os comentários após a introdução, porque é uma lição muito longa, muito extensa, amém? Você que deve ter lido a sua revista, você deve ter observado, não é à toa que, se não me falha a memória, que o capítulo 11, no qual relata a morte de Lázaro, parece que são 50 e poucos versículos, 57, se não me engano, deixa eu ver, 57 versículos, a história de Lázaro aqui, é a história de Lázaro que João relata. Então é uma passagem muito grande, muito bela, dá pra gente extrair muitas coisas delas. Então vamos aqui adiantar aqui o texto bíblico, nós não fazemos comentário, nós não lemos. Suponhamos que você já tenha feito essa leitura. Se não fez, pause o vídeo, faça a leitura, porque é muito importante para o seu desempenho no aprendizado aqui na lição. Amém? Na introdução, então a partir daqui nós estaremos comentando aquilo que a lição nos oferece. A introdução nos diz assim: o sétimo milagre do evangelho de João, ele vai coroar então de forma magistral os relatos dos sinais do texto joanino. Jesus então ele devolveu a vida de alguém que havia então morrido há 4 dias. No caso aqui é o milagre que nós iremos contar, Irmãos, ao ressuscitar Lázaro, Jesus, primeira coisa que acontece, ele vai se apresentar como que ele é o dono da vida, amém? Então, Jesus ele vai se apresentar como aquele que triunfa, sobre a morte, como aquele que domina a morte, amém? A primeira coisa que acontece nessa história é o que, Tiago? É a permissão de Deus, no quesito da doença de Lázaro, ou seja, Deus então ele permite que a doença lá vai se encontrar com Lázaro. Isso nós vamos explorar no texto, amém? Ou seja, então Deus permitiu então que essa doença se apresentasse, se manifestasse na vida de Lázaro, Nós temos também que observar isso, eu estou contextualizando aqui para antes nós entrarmos na lição. Nós temos que observar na história de Lázaro aqui, que as irmãs de Lázaro, elas indo ao encontro de Jesus, falar para Cristo, no qual aquele que Jesus amava, no qual aquele que Jesus ele tinha uma afinidade ali, estava doente. Você observa então que Jesus ele tinha meio que uma intimidade com Lázaro, com a família de Lázaro. Você vai observar que Jesus meio que ele tinha, tipo assim, não tem aquele pregador que prega e tem uma amizade em uma cidade que dorme na casa daquele amigo? É basicamente isso. Jesus ele ensinava, Jesus ele pregava, e provavelmente quando Jesus estava perto ali de Jerusalém, provavelmente Jesus dormia, ali na casa da família de Lázaro. Por isso que Maria meio que Maria fala, lá na frente, lá
que o teu amigo está doente, o teu amigo já está morto, né? Se você estivesse aqui, certamente Lázaro não estaria morrido, né? Nós observamos isso, né? Alguns estudiosos dizem que Lázaro, assim como Jesus, no caso Jesus, ele tinha uma amizade com Lázaro, né? E lá na frente do texto, eu me esqueci qual é o versículo, mas tem um versículo, né? Versículo 11 do capítulo 9 vai falar assim então falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Nós vamos explorar isso lá na frente. Ou seja, então Jesus chama Lázaro de amigo. Fala para os discípulos que Lázaro é amigo dele. Então por isso que eu entendo que Jesus ele tinha uma intimidade muito grande com Lázaro. E é por isso que Marta e Maria, no caso aqui Marta, né, vai ao encontro de Jesus, manda as meninas, no caso, manda um mensageiro, provavelmente aqui um mensageiro, ir ao encontro de Jesus. Você observa também que há uma distância enorme, né, entre Jesus, né, e entre o velório. Você observa que são quantos estádios, me fugiu aqui da memória aqui, mas tá no versículo, me fugiu, tô com a Bíblia aberta aqui, parece que apagou da minha mente aqui, né, fugiu aqui, mas era basicamente 5 quilômetros, se não me engano, eram 5 ou 15 quilômetros, né, eu acho que eram 15 quilômetros, me fugiu da mente aqui agora, me perdoe irmãos, mas no capítulo 11 vai relatar aí, né, quantos que aqui 15 estádios, eram 15 estádios, versículo 18, né? Vai falar lá, ora, Betânia estava distante, então, né, já quase 15 estádios, né? Isso calculando, eram basicamente 5 quilômetros. Era uma durabilidade de um dia, ou seja, então foi um dia para o mensageiro sair da onde estava sendo o velório para o encontro de Jesus, para falar para Jesus que Lázaro estava doente. Amém? Chega então aqui de enrolar nessa lição, de fazer um comentário aqui muito longo, eu fiz nessa introdução, mas eu sempre gosto de mencionar que o meu comentário, né, de introdutório é para contextualizar, né, a nossa lição, é para contextualizar a situação no qual nós iremos entrar. O primeiro tópico vai falar sobre a enfermidade, né, que aconteceu na vida de Lázaro, e essa enfermidade ela aconteceu para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse, amém? E o primeiro subtópico vai falar que Jesus é notificado da enfermidade de Lázaro. Olha só, a cada sinal realizado, né, Jesus ele então se indispunha ainda mais com as classes religiosas. Após a ressurreição de Lázaro, o sacerdote e os fariseus formaram então um conselho e reconheceram então o que não dava mais para esconder. O que poderia então ser feito para barrar então o Senhor, visto que ele fazia então muitos sinais. Apesar de os milagres beneficiarem então o povo, sem sombra de dúvida, Jesus ele ressocializou, desculpa aqui pelo português, mas Jesus ele ressocializou, né, muitas pessoas que haviam enfermas, que estavam enfermas, de volta para a sociedade. Lembra lá do paralítico, né? Ele estava afastado da cidade. Lembra do cego? Ele estava afastado da cidade, ele não tinha como trabalhar. Por isso que ele pedia esmola, ou seja, Jesus ele ressocializa as pessoas. Jesus ele causava um impacto muito bom para as pessoas, né? Principalmente para os mais necessitados. O medo então dos religiosos era que todos passassem então a crer em Jesus e acabassem então com o poder imperial. Foi então nessa infame reunião que diz então o apóstolo do amor, depois de afirmar que convinha que um homem morresse pelo povo, o sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus deveria morrer então pela nação, selando então de vez o destino entre eles, pois desde aquele dia consultavam-se para então o mataram. Olha o plano dos fariseus, que era pegar Jesus em flagrante, que era pegar Jesus em algum erro e de alguma maneira fazer com que Jesus pagasse, vamos dizer assim, entre aspas, pelo crime que ele estava cometendo, que era dizendo que era filho de Deus, era uma blasfêmia. Então os fariseus meio que estavam atrás de Jesus para pegar Jesus, para apedrejar Jesus, né? Então, dividido então em duas partes, o relato do sétimo sinal tem longos versículos, né? Vamos aqui adiantar. O contexto então exposto na primeira é de primordial importância para se valorizar então ainda mais a narrativa. João então vai informar que Lázaro ele se encontrava doente, né? Ele era um homem de Betânia, uma aldeia, no caso aqui de Maria, de sua irmã Marta, e essas então conhecidas e amadas do Senhor mandaram então lhe avisar que Lázaro, a quem Jesus igualmente amava, estava enfermo. Todavia, mesmo após ter sido notificado, Jesus ficou ainda então 2 dias no mesmo lugar. Lembra que eu falei lá há pouco na introdução que Marta e Maria pediram para o mensageiro então ir ao encontro de Jesus, para avisar para Jesus que Lázaro estava doente. Por quê? Porque se eu tenho um amigo, né, vamos dizer assim,
se eu tenho um amigo, e esse meu amigo é uma pessoa que eu tenho uma confiança, que eu gosto dela, quando eu ficar doente, provavelmente esse meu amigo ele vai se incomodar com essa informação, com essa notícia. Provavelmente ele vai ao encontro de mim, se ele souber. Se ele não souber, eu tenho que avisar ele. De alguma maneira eu tenho que avisar ele. Então foi basicamente isso que aconteceu. Lázaro ficou doente, as irmãs de Lázaro pegaram, então enviaram o mensageiro, falando para o mensageiro falar para Jesus que o seu amigo Lázaro estava doente. Mas observa que Jesus ficou ainda 2 dias. Olha só, Jesus ficou 2 dias, né, até tomar a decisão então de ir ao encontro de Lázaro. A doença que veio então para a glória de Deus. E é a partir daqui que eu acredito que nós iremos aprender muito nessa lição. Por que Jesus então demorou tanto para ir até onde Lázaro? O próprio mestre responde: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus não se apressou porque amava os seus discípulos. Seus discípulos teriam então a oportunidade ímpar de assistir então um portentoso milagre, ou seja, algo glorioso, um grandioso milagre. E assim então poderia acreditar definitivamente que o Senhor era o Filho de Deus. Irmãos, nós temos que ter uma convicção na face dessa terra, né? E é algo que nós temos e é algo que eu tenho convicção, né? Nessa história é que a enfermidade que vai acontecer na minha vida, os problemas que acontecem na tua vida e na minha vida, vai ser para manifestar a glória de Deus. Qual será a maneira que Deus vai ser manifestado, que Deus vai ser glorificado na minha vida, na minha história, né? Será de qual maneira que Deus vai ser apresentado na minha tragédia, nos meus problemas, nas minhas situações de extremas, assim como foi a doença de Lázaro? Você observa que Jesus falou para os discípulos: Lázaro, ele apenas dorme, ele está doente, é porque é para mostrar a glória de Deus. E aí, nas tuas doenças, nas tuas enfermidades, nas tuas dificuldades, amém? Será que Deus, ele está sendo glorificado? Será que Deus, ele está sendo honrado, né, nos seus problemas? Nós temos que lembrar que Deus, ele sempre vai provar aqueles no qual ele ama, né? Contradizendo aqui algumas instituições que pregam aí que você é filho do rei, você é um príncipe, você é filho de Deus não sofre. Ei, que negócio é esse? Que teologia fajuta é essa? Deus sempre vai provar aquele no qual aquele ama. Nós temos vários exemplos bíblicos disso. Jó é um exemplo muito claro em relação a isso, que Deus provou Jó, que Deus deixou o diabo, né, fazer o que quisesse com Jó, ao menos tocar na sua vida. Por quê? Porque Deus amava Jó. Então Deus sempre vai provar no qual a qual ele ama. Nós temos que sempre ter isso em nossa mente, né? De que maneira então Cristo será glorificado nos meus problemas, nas minhas situações de risco, nas minhas aflições, nas minhas angústias, amém? Então que esse primeiro slide aqui já sirva de exemplo para o nosso aprendizado, para o meu aprendizado, para o seu aprendizado, professor, para você explorar isso na sua sala de aula, amém? O duplo significado da morte nesse texto, vamos lá? É natural então que haja algum estranhamento no fato de Jesus ter dito que a doença não era para a morte e Lázaro ter vindo então a óbito. Neste texto, a morte possui então 2 sentidos: cessação de vida biológica e morte eterna. Primeiro, Jesus disse então a Lázaro que Lázaro dormia. Assim então falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, apenas dorme e eu vou lá despertá-lo daquele sono. Para então desfazer o equívoco, Jesus disse-lhe então claramente: Lázaro está morto, né? Olha que algo interessante. Nós temos que observar claramente esse versículo 11, claramente, que Jesus vai falar para os discípulos que o amigo deles apenas dormia, né? Apenas estava dormindo, que ele iria despertar deste sono. Ou seja, Lázaro era amigo não apenas de Jesus. Outra coisa que nós temos que lembrar disso, que Lázaro não era amigo apenas de Jesus. Mas olha que Jesus falou: Lázaro, o nosso amigo. Olha só, Lázaro, o nosso amigo dorme. Ou seja, o nosso é o quê? Ele estava falando com quem? Com os discípulos. Ou seja, provavelmente Lázaro era amigo dos discípulos. Amém? Né? Mas uma semelhança neste dormir aqui, né? A semelhança que eu entendo, que eu aprendo neste dormir, né? Neste dormir para a morte do cristão é o que, Tiago? Né?
é porque o sono do cristão, né, é um sono passageiro, né? E que aqueles que morrem em Cristo, eles ressuscitarão. Amém? Agora, a morte eterna é outra coisa. Por quê? A morte eterna é aquela morte no qual você não morre em Cristo. Amém? Você não deu crédito à pregação de Cristo. Então, é basicamente nesse contexto aqui que Jesus está pregando para os discípulos, né? Da mesma maneira, então, é a morte do cristão para nós, né? Por quê? Porque para nós, a morte, no caso, quando eu morro, eu estou apenas tendo um sono. Por quê? Porque quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós que morremos em Cristo ressuscitaremos para com Ele. Amém? Nós temos que sempre lembrar que quando a Bíblia vai falar de morte, quando a Bíblia vai falar de morte para os cristãos, ela está falando que essas pessoas apenas dormem. Amém? Que não é fim para essas pessoas, que não é o fim para essas pessoas, é apenas um sono. Por quê? Porque Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, porque ele morreu para nos dar vida eterna e vida com abundância. Agora, aqueles que morrem sem Cristo, esses terão então a morte eterna. Este é o duplo significado da morte nesse contexto, nesse texto aqui. A ressurreição, então, e a vida, o tópico segundo, né? E o inusitado, então, o convite de Jesus. Quando o tempo de Deus se completou, Jesus, então, convidou os seus discípulos a retornar, então, à Judéia. Os discípulos, então, ficaram confusos. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornará querer ir para lá? A preocupação dos discípulos se dava pelo fato de Betânia de estar de Jerusalém cerca de 2 ou 3 quilômetros. O mestre então lhes esclarece por meio da metáfora do dia. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, discípulos? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque verá a luz deste mundo. A necessidade de se fazer então o que fora designado para executar. Tomé então faz uma proposta para todos os discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, se ele vai morrer, então bora morrer também com ele. Olha só, Tomé. Tomé estava sendo irônico. Será que Tomé estava sendo irônico? Na verdade, trata-se de uma expressão de coragem e resignação e não de uma ironia. Olha o que os discípulos falaram. Mestre, ainda há pouco, mestre, nós saímos de lá, você fugiu de lá, você saiu de lá porque você estava sendo apedrejado, né? Porque os fariseus queriam lhe apedrejar. E agora o Senhor quer voltar para lá. Você tá ficando louco, Jesus. É como se eu tivesse, né, conjecturando aqui, claro, na minha forma de expressar aqui. É como se fosse basicamente isso. Jesus falando, os discípulos falando para Jesus assim: tu tá ficando louco, Jesus, tu vai morrer. Tu vai morrer. Aí olha só a metáfora que Jesus fala, né, sobre o dia, né? E o significado é tão importante, nós aprendemos isso, né? É tão importante que é como se fosse assim o significado dessa metáfora, né? É como se Jesus estivesse falando assim: ainda não é chegada a minha hora. O meu pai ainda não bateu o sino para que eu fosse para a glória. O meu pai ainda não bateu esse sino, né? Ou seja, então, enquanto eu tenho tempo, eu vou fazer aquilo que eu fui chamado. Eu sou a luz deste mundo. Amém? Se eu sou a luz, para que eu vou ter medo das trevas? Né? Eu ando na claridade. Por quê? Porque eu tenho a luz, porque eu tenho a presença do meu Pai na minha vida, porque eu tenho a divindade do meu Pai em mim. É como se fosse basicamente isso, Jesus falando para aqueles discípulos. Segundo subtópico, então, o encontro que Jesus teve com Marta. É curioso notar que em Lucas 10, 38 e 42, Marta encontra-se excessivamente ocupada com as coisas corriqueiras da vida. E até solicita então ao mestre que diga a Maria para estar via auxiliar. É uma passagem no qual Jesus está na casa ali, né, de Marta e Maria. E Marta ali, né, meio que ocupada, né, com seus afazeres corriqueiros, né. Aí fala para Jesus: Jesus, manda Maria me auxiliar. Manda Maria vir até onde mim aqui me auxiliar, né. E aí Jesus fala: não, deixa ela aqui, só tu dá conta, deixa ela aqui, porque ela tá aprendendo algo de Deus, porque ela tá aprendendo algo do céu, né, amém? Neste episódio, entretanto, ela vai então ao encontro do Senhor, mesmo antes dele chegar na aldeia. Maria, porém, então ficou assentada em casa. Ambas todas... por que Maria ficou em casa? Provavelmente Maria ficou em casa e os judeus que havia ali junto no velório, estavam ali com Maria,
E lá na frente vamos observar, fazendo o quê? Consolando Maria. Ambas, todavia, lamentavam-se da mesma forma a respeito de Jesus não ter chegado a tempo de impedir que Lázaro viesse, então, a óbito. Se na ocasião da narrativa, Lucas, né, no qual compôs, Maria dispôs-se a estar aos pés do mestre, né? Olha só agora a meio que a diferença. Nesta oportunidade, então, é Marta que nos oportuniza, então, um importante e instrutivo diálogo. É perigoso formar, então, a visão de alguém, ou ainda pior, uma caricatura por um único lance da vida da pessoa, Irmãos, veja no versículo 17, olha só, veja no versículo 17, quando Marta, ela encontra-se com Jesus, né? Já havia 4 dias, olha só, já havia 4 dias da morte de Lázaro. Ou seja, Lázaro morreu provavelmente quando o mensageiro, ele contou para Jesus, né, que Lázaro estava doente. Foi mais ou menos naquela hora ali, quando o mensageiro chega até Jesus, quando conta para Jesus que Lázaro morre. Por quê? Porque já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Versículo 17. Amém? Já havia até a sepultura, né, de Lázaro. Já havia sido sepultado Lázaro. As pessoas já tinham saído do túmulo. Agora só estavam os judeus praticamente ali, né, na família, no caso ali, consolando Maria. Nós temos que ver também que a família, né, de Lázaro provavelmente era uma família conhecida, provavelmente era uma família bem estruturada, que tinha uma condição financeira boa. Amém? Por quê? Porque provavelmente porque os judeus, eles foram consolar Maria. E assim, vamos nos dias de hoje, né? Você vai ver um velóriozinho de alguém pobre, né? De alguém que não tem amizade com ninguém. Tu não vê ninguém, vê no máximo ali as famílias, né? E quando morre, quando a pessoa é pobre, na mesma da hora morreu ali, velou ali, orou e tal, já está enterrando. Mas aqui no caso de Maria, foi diferente. Por quê? Porque os judeus foram consolar Maria, né? E é interessante nós notarmos que nos 4 evangelhos, olha só, isso é interessante, que nos 4 evangelhos, né, onde relata uma morte no qual Jesus, ele está presente, essas pessoas ressuscitam. Ou seja, a morte não tem vez na presença de Jesus, né? Amém? Preste atenção na fé de Marta, no versículo 22, né? Preste atenção na fé, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tu dará. Marta, ele fala para Jesus, Jesus, se tu estivesse aqui, certamente Lázaro não estaria morto. Mas no versículo 22, ela fala, mas também agora eu sei, Jesus, eu sei que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele vai te atender. Amém? Amém? De alguma maneira, então, Marta meio que cria, né? Ela cria, né, que Deus escutava Jesus. Eu acredito que provavelmente foi por causa dos milagres que Marta ouviu falar que Jesus fez, que Marta acompanhou Jesus em fazer estes milagres. Amém? Um diálogo altamente teológico para nós encerrarmos aqui esse segundo tópico, para nós entrar nos milagres, no milagre em si, né, de Lázaro, da morte de Lázaro. Então vamos lá para esse diálogo altamente teológico. O que é que nós vamos aprender diante disso? O que acontece na sequência após Marta ter ido se encontrar com o Senhor é um diálogo de teor altamente teológico. O mestre então diz que trará então Lázaro novamente à vida. E Marta responde que sabe que seu irmão há de ressuscitar no último dia. Amém? Vou adiantar aqui, depois eu faço um comentário de forma geral. A crença da ressurreição não era novidade para os judeus. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Isso era algo que eles tinham em mente, que eles acreditavam, que eles sabiam que iria acontecer. Porém, por entender a morte apenas no sentido natural, este evento era exclusivamente situado no futuro. Jesus então revela uma verdade completamente distinta. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essas palavras indicam então que existem 2 tipos de morte e também de vida, que é a morte natural e a morte eterna. O mestre falava, obviamente, claro, da vida eterna. Amém? Por quê? Porque ela era uma realidade para os que nele acreditavam, para os que nele criam. A pergunta do Senhor então para Marta era, se Marta acreditava, né? E se ela cria no que ele acabava de pronunciar para Marta. E Marta respondeu, não apenas de forma afirmativa, mas com uma confissão, sim, Senhor, creio que tu és Cristo, o Filho de Deus que havia de vir
ao mundo. Desculpa, que havia de vir ao mundo. Olha que coisa interessante aqui, esse diálogo teológico aqui, que dá para nós tirarmos muitas coisas. Amém? Nós temos que entender que os judeus, eles acreditavam, sem sombra de dúvida, né? Que as pessoas que morriam, que acreditavam que Jesus ia vir para arrebatar a igreja, vir para arrebatar eles, né? Essas pessoas no último dia seriam ressuscitados. Era algo que eles acreditavam, né? É por isso que no versículo 24, após Cristo falar para Marta lá que havia de ressuscitar Lázaro, Marta fala: Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor há de ressuscitar o meu irmão no último dia. Amém? Mas nós temos que entender que o papo de Cristo, né, com Marta é outro, né? É outro. É como se fosse mais ou menos assim: Marta, aquele que crê em mim, Marta, não morrerá eternamente. Aquele que crê em mim, Marta, não passará pela morte eterna. É essa morte que eu estou falando, Marta. Amém? É essa morte que eu estou falando. É a separação eterna entre Deus e o homem. É a ausência de Deus e do homem, Marta. Aquele que crê em mim, este nunca morrerá. Pode até morrer fisicamente, Marta. Este pode morrer fisicamente, mas eternamente não. Por quê? Porque eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. E o teu irmão eu vou ressuscitar. Amém? Olha, um papo bem teológico. Dá para você explorar muito mais. Eu vou me adiantar aqui, porque senão já estou passando muito do tempo. Já estamos quase 30 minutos. Eu tenho que concluir aqui o tópico terceiro. Para que creiam que tu me enviaste. Um homem então com sentimentos. Marta então chama Maria, que sem demora alguma corre ao encontro do Senhor, que ainda nem havia chegado à aldeia. Jesus então, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito de espírito e perturbou-se. Olha só. Após inquirir acerca do local onde sepultaram Lázaro, o apóstolo do amor registra então que Jesus chorou. Oh, meu Pai, aleluia. Enquanto então os mestres da época eram insensíveis, Jesus não teve receio algum em chorar. Veja então, olha o que diz. Olha o que Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Olha o que Jesus falava, pregava: aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Aquele que comer do pão que eu dei nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim viverá eternamente. Este mesmo Cristo que pregava essas coisas bonitas, agora chora. Agora lágrimas. Amém? Ele começa a soluçar e cair lágrimas dos seus olhos. Tudo isso aconteceu por quê? Porque Marta, ele vai para o encontro de Maria e fala para Maria: ei, Jesus chegou. Jesus está aí. E a Bíblia diz que Maria corre. Né? E é interessante que os judeus acompanham, porque os judeus, oxe, o que está acontecendo? Maria estava aqui chorando, triste, e agora corre desesperadamente. O que aconteceu? Amém? E a Bíblia diz que Maria, então, ela vai ao encontro de Jesus e fala a mesma coisa: meu Senhor, se tu estivesse aqui, certamente meu irmão não estaria morto. Meu irmão não teria morrido, Jesus. Maria fala isso com tanta emoção, com tanto sentimento assim de tristeza, né, e chorando, que a multidão que estava ao seu redor, que estava junto com Maria, a Bíblia diz também que essa multidão começa a chorar. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele chora. Ele chora por quê? Ele chora porque ele é homem. Ele chora porque a natureza dele também é uma natureza de homem. Amém? E ele pergunta para Marta: aonde colocaram o corpo de Lázaro? E aí eles mostram lá: vem aqui e veja. E aí Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, e eu acredito que um dos versículos mais impactantes da palavra do Senhor. Jesus chorou. Mostra então aí a humanidade de Cristo, mostrando que Jesus também, como homem, tem sentimentos, teve sentimento. Amém? E aí vai surgir agora uma polêmica. Por quê? Porque os judeus vão entrar em dúvidas, né? Olha só. Vendo que Jesus chorava, alguns dos judeus questionaram: não podia ele que abriu os olhos daquele cego que outrora tinha feito aquele milagre anteriormente que João relatou? Não podia esse Jesus que operou esse milagre do cego fazer também com que este rapaz Lázaro não morresse, Maria? Para ele, se Jesus tivesse chegado ao tempo, poderia curá-los.
Mas trazê-lo de volta parecia então estar completamente fora de cogitação. Neste momento, então, ao chegar ao sepulcro, havia uma pedra na entrada e uma vez mais o mestre se comoveu. Sem titubear, Jesus então ordena que removesse a pedra do sepulcro. Mas Marta então protestou: Senhor, já cheira mal. Já está fedendo, já tem 4 dias, Jesus. Já tem 4 dias que o corpo do meu irmão está aqui, já cheira mal. O mestre todavia respondeu: Não te hei dito que se creres verás então a glória de Deus, Marta? Olha só, alguns judeus até diz, né? Alguns judeus até vão dizer, até diziam, né? Olha só, esse rapaz dizia que amava ele, né? Que amava ele. Esses judeus como se fosse meio aqueles para-choque de Toyota, não tem pra frente. Olha aí, ó. Esse Jesus aí que dizia que amava ele, que amava Lázaro. Cadê? Cadê o papo dele? Né? Ele não curou aquele cego? Por que ele não veio curar então a enfermidade de Lázaro? Amém? Não, irmãos, meu Deus do céu. Então, tem cada um que a gente vê, né? Mas não podia ele assim, então, como abrir os olhos, né, daquele cego, curar a enfermidade de Lázaro? Não podia isso acontecer? Não podia? Ele não podia fazer, né? Mas por que Jesus não fez? Porque Jesus queria, é como se eu entendesse assim, Jesus queria esperar que uma multidão se formasse ali, né? Para que tudo isso viesse mostrar a glória de Deus. Amém? Tudo isso aconteceu por isso. Mas eu acredito em uma frase muito interessante que uma vez eu vi, que o mundo é composto de 2 tipos de pessoas, né? É meio que composto de duas categorias de gente. Aquelas pessoas que creem e aqueles que não creem. Por quê? Porque assim como alguns, versículo 36 diziam, né? Vede como ele amava, falava que Jesus o amava, né? Outros diziam assim, né? Mas não podia ele abrir os olhos? Assim como abrir os olhos do cego, curar Jesus, vamos ter sempre esses 2 grupos de pessoas. Aqueles que vão acreditar no milagre feito por Jesus e aqueles que não vão dar crédito à mensagem de Jesus, que não vão acreditar em Jesus, que sempre vão zombar de Cristo. E aí nós vamos encerrar aqui com um grande milagre. Após removerem a pedra, Jesus faz então uma breve oração, onde deixa claro, né, a sua intimidade com o Pai. A oração foi realizada por causa da multidão ao redor, ou seja, para que as pessoas creiam que Deus o enviara, né? Lembra lá que lá no versículo 42, deixa eu ver, não, versículo 41, né? Versículo 42 mesmo. Pois eu bem sei, você pode até ler depois, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que eles creiassem que tu me enviaste, meu Pai. Amém? Olha só, logo depois de orar, o mestre grita: Lázaro, vem para fora. Outra coisa interessante nós temos que observar aqui, que é o defunto, ele saiu, tendo então as mãos e os pés ligados com faixas, né, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe então Jesus: tirai tudo isso, deixa eles ir, deixa ele à vontade, deixa ele de boa. Se o povo já admirara o milagre de dar vista ao cego realizado por Jesus, agora imagine este milagre sobrenatural. 4 dias esse cara enfermo, no caso aqui morto, amém? Pois Jesus devolveu a sua vida, não de poucas horas, mas alguém que já havia morrido há 4 dias. Nós temos que observar, apesar do ouvinte do canal Bíblia em Foco, que assim como os judeus, né, que estavam consolando Maria, né, que estavam ali no sepulcro, provavelmente tinha uma grande multidão que o seguia Jesus. Por quê? Porque onde Jesus estava, a multidão o seguia. Então provavelmente Jesus então ele ordena, claro, tira a pedra, né? Por quê? Porque esse é o papel que o homem tem que fazer, porque aquilo que o homem faz, Jesus deixa o homem fazer, mas aquilo que Jesus entende que tem que ser a divindade que tem que fazer, ele faz. E é por isso que Jesus fala: tira a pedra, né? E aí vem a Marta, aquela mesma mulher que diz outrora que tinha crido em Jesus, que tinha falado que confiava que Jesus era o Filho de Deus, agora fala: não, ele já está fedendo, já tem 4 dias. Já tem 4 dias, como se eu estivesse vendo assim: não tira pedra não tira pedra não. Já está fedendo o corpo do meu irmão, né? Mas o versículo 39, lá, se não me falha a memória, né? Que vai falar sobre isso. Deixa eu ver. Isso. Jesus fala assim: tira a pedra, hein, Marta? Marta fala assim: não tira não, porque já cheira mal, porque já tem 4 dias. Parece que eu vejo, né, como Jesus dizendo assim: Marta, você aprendeu ainda há pouco, né, entre aspas,
que nós temos que, assim, pelo menos observa que pra mim, Marta não aprendeu nada. Marta só disse aqui dele, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu acredito sim que tu és aquele que pode dar a vida eterna. Mas agora nós observamos que Marta duvida. Que Marta fala, não tira não, né? E aí nós observamos que a fé do cristão é um aprendizado muito bom pra gente. Nós observamos que a fé do cristão, ela oscila. Tem hora que nós vamos estar com fogo puro. Glória a Deus, aleluia. Vamos para todos os cultos. Mas vai ter um momento que nós vamos estar fraquejados. Que nós vamos estar cansados. E deixa eu andar que já tem uns 35 minutos. Vamos para a conclusão aqui para nós encerrarmos essa lição de hoje, né? A lição de hoje encerra então o ciclo dos 7 sinais elencados pelo apóstolo do amor. Não apenas aos seus destinatários originais, mas também a nós. Nos dias de hoje, tais sinais trazem edificação. Tais sinais trazem edificação e fazem com que creiamos no Senhor como Filho de Deus. E assim então tenhamos vida. Só uma coisa que nós temos que observar, para não encerrarmos aqui, para encerrar a minha participação, uma coisa que nós temos que observar é que Jesus ordena que tire a pedra, né? Após a dúvida de Marta, né? Após a dúvida de Marta, eles tiraram a pedra. E Jesus levantou então os olhos para o céu. Olha o versículo, deixa eu ver o versículo 41. Tiraram então, pois, a pedra onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graça te dou. Primeiro Jesus agradece a Deus. Ele agradece a Deus, porque Deus iria atender a sua oração. Amém? E você observa que na oração de Jesus, Jesus levanta a cabeça para cima, os olhos para cima e agradece a Deus. Dizendo que tinha uma, que a forma como nós oramos hoje é uma forma cultural. Quando você estiver orando de joelhos, cabeça baixa, quando você estiver orando na frente da igreja, cabeça baixa, e você vê alguém olhando para cima e orando, não se espante não. Por quê? Porque Jesus orou dessa maneira. Nós entendemos então que a oração é como se fosse uma cultura. A forma que nós oramos hoje de cabeça para baixo é uma cultura. Por quê? Porque Jesus orou de cabeça para cima, de olhos para os céus. Amém? Né? Uma coisa que eu aprendi nesse texto, né, é que Deus, ele revela a sua glória, né, em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas angústias, amém? Em meio às nossas perseguições, vamos dizer assim, né? Outra coisa que eu aprendi é que mesmo quando nós vamos oscilar a nossa fé, mesmo que quando nós vamos duvidar, né, que Deus é Deus, mesmo assim, Ele vai glorificar o seu nome, mesmo assim Ele vai manifestar a sua glória. Por quê? Porque eu entendo que o milagre de Deus, ele é operado não pelaquilo que eu faço, mas é por pura e infinita graça. Assim como a salvação é depositada na minha vida por graça, os milagres de Deus é depositado na minha vida por causa da graça dele, não é porque eu mereço. Prova disso, foi isso que aconteceu aqui. Marta oscilou a sua fé. Outrora ela acreditava, mas depois ela duvidou de Deus, né? E a última coisa que eu quero aqui acrescentar no meu comentário, né, que uma coisa que eu vejo também, né, que esse milagre ele mostra, né, a divindade de Cristo. Por quê? Porque ele mostra também a humanidade de Jesus. Assim como mostra a divindade de Cristo, mostra também a humanidade de Jesus. Mostra que Jesus era Deus, sim, operou milagre, ressuscitou Lázaro, mas mostra que Jesus também era 100% homem ao chorar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Curte nosso comentário. Se você puder, visita a nossa página www.tbdinfoco.com. Dinamiza sua aula com esse material, com esse slide, porque eu tenho certeza que os seus alunos irão gostar. E me desculpe aqui se o meu comentário ficou extenso. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E essa foi mais uma aula do canal EBD em Foco. Aqui do canal EBD em Foco.